Eu pergunto, o direito de mulheres que defendem aqui, né? Muitas vezes são direitos fakes, porque quando tem no plenário, muitas vezes, projetos para aumentar a pena de estuprador, vota contra. E o maior absurdo é ver mulheres biológicas concordando com isso. A gente perde espaço nos esportes, a gente perde espaço nos banheiros, por exemplo. A gente perde espaço agora na Comissão das Mulheres. Pessoal, o circo pegou fogo na Comissão da Mulher na Câmara e o que rolou ali foi um tapa na cara da hipocrisia da esquerda petista. As deputadas conservadoras não pouparam munição e foram para cima da Erika Hilton e dessa turma do Lula, expondo as contradições absurdas desse governo que se diz progressista, mas na real só enfia goela abaixo uma agenda ideológica que ignora as mulheres de verdade. Na sessão, as parlamentares de direita questionaram na lata. Como alguém que nunca viveu a biologia feminina, como a Erika Hilton, pode se arrogar o direito de representar milhões de mulheres brasileiras nessa comissão? E não parou aí, não. Elas detonaram os direitos fake que a esquerda defende, né? Acusando esses deputados progressistas de votarem contra penas mais duras para estupradores e pedófilos, enquanto posam de salvadores das mulheres nas redes sociais. Isso é cinismo puro. O discurso foi sem filtro, massacrando a ideologia de gênero que o governo Lula tenta impor, apagando o conceito de mulher da lei e transformando tudo em uma sopa de letras LGBTQIA+, que ninguém entende. Uma deputada mandou a real. Essa comissão foi feita para dar voz às mães que sofrem com a maternidade abandonada pelo Estado, às mulheres que enfrentam violência doméstica diária, desigualdades no trabalho e problemas de saúde que só elas vivem na pele. Colocar essa palhaçada ideológica acima disso é cuspir na cara das brasileiras comuns. A tensão explodiu, com acusações de lacração barata, de rotularem todo mundo de transfóbico, para calar a oposição, e denúncias de que a comissão está virando um palanque eleitoral pro PT e pro Lula só para ganhar like no Instagram, enquanto o país afunda em corrupção e insegurança. Agora, veja você mesmo esse show de horrores patrocinado pelo governo petista. Vamos começar com a deputada Clarice, então. 3 minutos, né? 3 minutos, deputada. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, dizer que eu não tenho como parabenizar o que aconteceu aqui hoje. Porque a deputada Erika Hilton vai assumir essa cadeira com um peso muito grande. Um peso de ter dividido essa comissão, de ter tido 12 votos em branco, ou seja, a maioria contrária à sua eleição, deputada. E isso é algo histórico. Eu tenho certeza, se essa eleição ela ocorresse com as mulheres do Brasil, as mulheres biológicas, com toda certeza, você não estaria hoje sentada nessa cadeira. Deputada Laura, muito incoerente, respeite seu mandato, mas como que você pode falar em democracia, deputada? Pode sorrir, pode zombar, mas como que você chega numa comissão dos direitos da mulher? Faz parte de uma comissão, acho que você está na comissão errada, porque você disse que nós não temos o direito de ser contra uma eleição, temos que ser subordinadas a aceitar algo que o nosso eleitorado, na sua maioria, um eleitorado conservador, nos solicita a fazer. Então nós temos que aceitar o que o partido determina. É assim que vocês pregam, como sempre, a esquerda sendo incoerente, está na comissão errada. Então a gente tem que lembrar aqui para que essa comissão da defesa dos direitos da mulher ela foi criada. Não surgiu por acaso. Ela foi criada porque mulheres brasileiras elas têm as suas necessidades e elas precisam ter as suas necessidades representadas por mulheres. Como eu posso ser representada por uma pessoa que não entende o que eu passo? Como que a gente vai colocar uma pessoa que nunca gerou, que nunca amamentou, que nunca menstruou, que não sabe o que é saúde da mulher, para representar o que as mulheres brasileiras pensam? Falar sobre violência à mulher, falar sobre desigualdade no trabalho, falar sobre filhos. Gente, isso aqui é algo muito claro para todos nós. Então essa comissão, ela nasceu para dar vozes às mulheres, porque só quem vive essa realidade é que tem propriedade para falar sobre elas. Então, é importante aqui a gente lembrar, as mulheres lutaram muito para conquistar seus espaços. E a gente vai perdendo os nossos espaços. E o maior absurdo é ver mulheres biológicas concordando com isso. A gente perde espaço nos esportes. A gente perde espaço nos banheiros, por exemplo. A gente perde espaço agora na Comissão das Mulheres.
Então é isso, pessoal. Vocês podem acreditar no que quiser, na filosofia que quiser, como por exemplo o que fala... Para concluir, presidente, o que fala Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Vocês acreditam no que quiser. Agora, é fato. Quando nasce uma criança, quem determina é o sexo biológico e só mulheres têm o pertencimento, só mulheres têm propriedade, eu entendo assim, para representar, e não só eu, o Brasil entende assim. Muito obrigada, fica aqui as minhas considerações. Obrigada a senhora. Passo então a palavra à deputada Cristonieto. Muito obrigada. Presidente, antes de mais nada, sim, preciso lamentar, porque na condição de mulher não me representa. E eu explico por quê. Talvez a gente pudesse discutir aqui sobre questão de identidade biológica, sobre natureza humana, até mesmo sobre questões de gênero, que muitos dizem, muitos falam, né? Sobre a origem do termo, sobre o que se pretende, a carga ideológica que se tem. Poderíamos discutir situações aqui que talvez virasse até uma vigília, porque realmente não teria como terminar uma discussão dessa natureza hoje. Mas o motivo pelo qual eu mais me manifesto hoje contra e mais lamento profundamente, com todo respeito, é a postura. Porque muitas pessoas aqui que passaram tentaram dizer que quem é contra é transfóbico, é fascista, ou seja, os rótulos são muitos. Agora, eu digo sempre que o rótulo é a arma dos covardes. A pessoa é incapaz de discutir as ideias, discutir exatamente os argumentos, e aí parte para a ignorância. Aí parte para a ofensa pessoal, muitas vezes. E rotularam de transfóbicos quem era contra. E sim, é uma questão de coerência. Nós temos coerência. Como Vossas Excelências têm coerência na defesa de vocês, nós temos coerência na nossa defesa. Agora, muitos dizem que defendem mulheres. Eu pergunto, o direito de mulheres que defendem aqui, né? Muitas vezes são direitos fakes, porque quando tem no plenário, muitas vezes, projetos para aumentar a pena de estuprador, vota contra. E aí ficam aplaudindo muitas vezes um presidente da República que diz que se for corintiano, tudo bem, a questão da violência. E diz que luta contra a violência. Então a gente vê como uma luta fake, muitas vezes. Mas, presidente, o que eu queria trazer aqui, o meu lamento, principalmente, é sobre a postura. Porque se esta comissão for transformada em palanque político, eleitoreiro, só para lacração de rede social, bancada da selfie, sinceramente, eu ouso dizer que essa comissão não vai ter como andar muito bem. Até porque eu queria até fazer um contraste, e parabenizando Vossa Excelência, deputada Célia, que ano passado, na presidência, na condução da presidência desta comissão, teve a capacidade de diálogo, teve a capacidade de sim colocar a ideologia acima. E eu estou disposta a isso, a colocar a ideologia acima. Estou disposta a olhar para os interesses e principalmente para as pautas das mulheres. Sim, maternidade, combate a câncer de colo de útero, tantas matérias que são caras e que nos tocam a todas. E nós, ano passado, tivemos possibilidade de dialogar. Tivemos, sim, divergências, como é natural dessa comissão, como é natural do parlamento. Agora, tivemos respeito. Não houve essa afronta. E, com todo respeito, o que me causa mais indignação é que, na qualidade de presidente, Vossa Excelência já assume com discurso agressivo, afrontoso. E está dizendo que é pelo direito das mulheres, sendo que nós somos mulheres e temos uma divergência ideológica. Agora, não significa que nós não estejamos aqui para lutar pelas mulheres, muito pelo contrário. Estamos sim, tanto que na condição de mulher eu digo que, com todo respeito, não me representa. Então eu queria deixar isso muito claro, porque se nós queremos que essa comissão seja elevada, que essa comissão realmente caminhe em prol do bem das mulheres do Brasil, que a gente tenha sim essa capacidade de olhar não para algo individual, mas que a gente olhe realmente para a coletividade sim. E que a gente tenha postura, respeito com os pares, inclusive com quem pensa diferente. E o que é mais triste é perceber que qualquer argumento mais acalorado no sentido diferente, ideologicamente diferente, já tem ameaça de processo, já tem acusação leviana, já tem narrativa fake e por aí vai. Então que a gente tenha, como mulher, que sou, aqui ao lado da deputada Clarissa Testa, tantos outros aqui presentes, que nós tenhamos sim a capacidade de colocar a pauta da mulher no centro e que deixemos sim as ideologias de lado aqui. Porque, sinceramente, se a gente quer pensar nas mulheres do Brasil, a gente não pode pensar num palanque político, transformar essa comissão num palanque político, que infelizmente é o que está percebendo. Então, se a gente quer a produtividade nessa comissão, que a gente comece a ter esse respeito. Muito obrigado. Bom, como alguns dizem que não levam desaforo para casa, eu também não levo. Eu jamais aceitaria ser chamada de hipócrita, porque a última coisa que eu sou é hipócrita. Se tem uma coisa que eu prezo na minha vida é coerência. Coerência de vida, de trajetória. E eu não vou aceitar que tentem rotular... Cadê o presidente na mesa, senhor? Tem que ter um presidente. Desculpa, colega. Isso é um respeito com os deputados. Falta de respeito com os deputados que tá falando. Começamos bem, hein? Começamos bem. Segura o tempo. Segura o tempo, por favor. Segura o tempo, por favor. De respeito. Segura o tempo, por favor. Vai.
Começa por aí, Roberto. Só manter o meu tempo, por gentileza. Ah, pois não. Eu não vou aceitar que rótulos sejam colocados em nós, ainda mais de forma injusta, leviana, tudo com a tentativa de desviar o foco dos debates. Quando, por exemplo, foi citado aqui a questão do PDL-3, que se disse, popularmente conhecido como o PDL da pedofilia. Isso, além de ser uma leviandade, é um dos maiores impropérios por uma razão muito simples. Esse foi um carimbo, foi um rótulo que as feministas tentaram colocar justamente para defender o estuprador, que é o que fazem lá no plenário. Muitas vezes, em vez de votar a favor mesmo, de combater a impunidade do estuprador, boletim de ocorrência para a mulher, para que ela realmente, para que a gente possa identificar o criminoso, o estuprador, para que ele, estuprador, não esteja aí livre para estuprar outras mulheres. Não, aí vota contra. E aí nós é que defendemos os estupradores. Então esse tipo de absurdo eu não vou aceitar. Então não leva desaforo para casa não, porque estão a todo momento tentando colocar carimbos e rótulos. E como disse aqui, o que é pior, sempre estão tentando colocar aqueles carimbos de transfóbico para quem é contra, por exemplo, uma eleição como essa. Da mesma maneira, chamam de fascistas e por aí vai. Toda a gama de xingamentos que fazem, todos impropérios. E aqui, senhora presidente, eu preciso mencionar que a gente não vai aceitar esse tipo de intimidação. Aqui a gente não vai trabalhar e não vai aceitar esse tipo de afronta, não. Quando eu disse que aqui a gente precisa primar pelo respeito, porque acho eu que isso toca a todos. Todos aqui. Se nós estamos na Comissão dos Direitos da Mulher, temos que olhar para todas as mulheres, inclusive aquelas que estão sendo invisibilizadas. Inclusive as bebezinhas que estão no ventre materno. Porque essas, muitas pessoas querem que mate, que morra. Porque defendem, por exemplo, aborto. E aí querem dizer que nós não defendemos o direito das mulheres. Por isso que eu falei, esse tipo de defesa é que é direito fake. Direito de defesa das mulheres, fake. Querem invisibilizar as mulheres, inclusive querem tirar o próprio termo mulher da legislação. Querem colocar pessoas que gestam, pessoas que menstruam, isso é o quê? Isso é uma tentativa de apagamento da mulher. De invisibilizar a própria mulher. Então é exatamente contra isso que a gente luta. Que não tem a ver com rótulos, tem a ver com realidade, objetiva das coisas, natureza das coisas. Então eu queria só restabelecer, precisava usar esse tempo para restabelecer, porque eu não admito que tentem olhar para nós dizendo que, porque seus fascistas, seus transfóbicos, eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar esse tipo de xingamento. Até porque nós respeitamos, sim, todas as pessoas, em qualquer condição que for. Até porque nós temos um eixo central chamado dignidade da pessoa humana. Agora, é uma pena que para alguns a dignidade da pessoa humana seja só para quem concorde com elas. É sempre isso. A pessoa vai, faz uma lacração, aí faz uma pose pra rede social, lacra, e depois parece até que, não, porque os hipócritas, os levianos, etc e tal. Por isso que eu falei da bancada, né, da lacrosfera. Que, sinceramente, eu não tô aqui pra isso. Eu não tô aqui pra isso. Eu estou na Comissão da Mulher porque realmente tem uma pauta que acho que deveria nos unificar a todos. Acho que nós deveríamos ter uma visão mais elevada, de colocar a ideologia abaixo daquilo que realmente é interesse comum. Então, o que eu desejo, mais uma vez, para essa comissão, não só além, no caso do respeito mútuo, evidentemente, aqui por parte de todos, é que esta comissão não se transforme em um palco, em um palanque político. Porque, de fato, senão, muito provavelmente, a comissão vai ter dificuldade de andar. Pois é, galera. Depois de ver isso tudo, fica escancarado que não foi só uma briguinha política, foi um embate frontal entre a realidade que as conservadoras defendem e a loucura ideológica que o Lula, a Erika Hilton e esse governo esquerdista querem empurrar no Brasil. De um lado, deputadas de direita batendo na tecla dos problemas reais das mulheres. Violência nas ruas que o Lula não controla, maternidade sem apoio, porque o dinheiro vai para Cuba e Venezuela, saúde feminina abandonada e segurança zero, graças à leniência com criminosos. Do outro, a esquerda petista forçando uma pauta de gênero que ignora tudo isso, priorizando identidades inventadas enquanto as mulheres de favela, a interior, sofrem de verdade. Isso reflete o caos maior. A agenda globalista do Lula está colidindo com a visão conservadora que a maioria dos brasileiros ainda segura firme: família, Deus, pátria e valores tradicionais. Enquanto o governo gasta bilhões em militância e tenta censurar opositores no STF, mais gente está acordando e reagindo nas instituições contra essa ditadura do politicamente correto. E aí, qual sua opinião? Você acha que essa comissão, sob o jugo do PT, representa as mulheres de verdade do Brasil? Ou está sendo sequestrada para virar palanque de ideologia woke e militância petista? Deixe seu comentário abaixo porque sua voz conta para combater essa bagunça. E se quer mais análises sem papas na língua como essa, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para ajudar a espalhar a verdade contra a narrativa da esquerda. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e que Deus nos proteja.